Senhoras, senhores, boa noite. Boa noite. Caloroso. Toda vez que me é feito um convite para uma palestra, quando a pessoa faz o convite, a primeira ideia que me vem à mente eu uso como introdução da palestra. Há cerca de um mês atrás, a Marisa me liga e fala da palestra de hoje. E quando ela fala em família, laços do corpo, laços da alma, me vem à mente uma situação que desde criança muitas pessoas falam para mim, que é o seguinte: dessa vida eu só tenho uma certeza. A única certeza que eu tenho na vida é que um dia todo mundo vai morrer. E aí eu paro e pergunto: realmente, existe uma coisa que nós chamamos de determinismo biológico. Ou seja, o nosso corpo físico é finito. Chegará o dia que terá finitude o nosso corpo físico. Mas aí nós nos perguntamos: o que morre? Quem morre? E essa pergunta é difícil de ser respondida. Até mesmo para a medicina. Estudando, eu fiquei sabendo que cada país tem uma legislação para dizer quem está morto. No nosso país, a morte é determinada através da morte encefálica, mais precisamente do tronco cerebral. Quando cessa a atividade do tronco cerebral de forma irreversível, a medicina declara o óbito da pessoa. E esse protocolo é diferente para cada país. No Brasil, para declarar a morte encefálica, é necessário o laudo de 2 médicos e intervalos de tempos diferentes, aproximadamente 6 horas. Então, se faz toda a testagem para declarar o óbito de alguém. Pois bem, morreu o corpo. Mas, se nós pararmos e analisarmos, será que o corpo morreu realmente? Se eu pegar um microscópio, eu vou ver que as células vão estar ali. Processo de decomposição cadavérica. Tem vida ali, naquele corpo. E por que ele está inerte? O que não tem mais naquele corpo que determina a morte encefálica? E a doutrina espírita nos explica que, na realidade, nós somos espíritos que momentaneamente temos um corpo. A sede da nossa inteligência, a sede do nosso eu próprio, reside no espírito e não no corpo. Definir o conceito de morte é uma coisa complexa. Porque, na realidade, o que morre é o corpo. O que sobrevive é o espírito, que é imortal. Da mesma maneira, nós também podemos tentar pensar sobre o conceito de vida. Falei de morte. Mas o que é vida? Como se define a vida? E aí, estudando,
eu descobri que não existe um conceito fechado para a vida. Se eu perguntar para um biólogo, ele vai me dar o conceito de vida. Se eu perguntar para um filósofo, ele vai me fornecer um conceito de vida diferente. Se eu pegar um dicionário e olhar lá, o que é vida? Processo que dá vitalidade a animais e plantas. Ou a vida pode ser explicada através de reações químicas que vitalizam um corpo entre o nascimento e a morte. Um filósofo vai me dizer que vida é existir. Penso, logo existo. Estou vivo. Se eu quiser ser um pouco mais romântico e perguntar o que é vida para um artista, ele pode me dizer que vida é um grito de gol, é um banho de mar, é inverno e verão. É vida. É vida. E existe, dentro dessa questão das palavras, algumas pessoas que falam o seguinte: quando algo não tem o oposto, ele existe para sempre. Aí eu paro para pensar, qual o oposto de vida? Aposto que a grande maioria de vocês pensou, o oposto de vida é morte. Eu digo para vocês que o oposto de vida não é morte. Se eu pensar na morte, o oposto da morte é nascer. Nascer, morrer. Mas vida não tem uma oposição. E aí a gente analisa a nossa existência. E olha que coisa linda. Nós, quando nascemos, necessitamos de outras pessoas para chegarmos ao mundo. No tempo do meu pai, da minha avó, eram as parteiras. Então, para chegar neste mundo, eu necessito do auxílio de outras pessoas. E quando eu vou nascer, existe o ato simbólico de cortar o cordão umbilical. Quando nós cortamos o cordão umbilical, aquela criança está para a vida. Ninguém nasce sozinho. A gente precisa dos outros. Mas, se eu for para outra ponta, será que morrer é um ato solitário? E os espíritos falam que morrer não é um ato solitário. Da mesma forma que nós recebemos o auxílio para nascer, nós também recebemos o auxílio para, entre aspas, morrer. E existe um corte. No início, a tesoura cortou o cordão umbilical. E quando a gente, mais uma vez, entre aspas, morre, nós somos desligados através dos fios fluídicos que ligam o espírito ao corpo. Ou seja, quando o médico decretar a minha morte e assinar o atestado de óbito, vai ficar ali o corpo. Mas eu espero que o espírito se desprenda. E para que isso aconteça, existe uma equipe no plano espiritual responsável por fazer essa separação entre o corpo e a alma. Feita essa separação, ali jaz o meu corpo, mas não é mais o Márcio. Há cerca de 2 dias atrás, foi celebrado o Dia de Finados.
E por vezes eu ouço algumas pessoas falarem: vou lá no cemitério visitar o meu pai. Como assim? Vou visitar o fulano no cemitério. No cemitério eu tenho algo que um dia foi o meu corpo. Mas eu tenho certeza que o meu pai e o meu irmão, que já são desencarnados, não estão numa catacumba ou dentro de um caixão. Já foram separados do corpo e agora estão em outra dimensão, em outro plano, que é o plano espiritual. Então, nós podemos orar, emitir pensamentos para aqueles que não estão mais fisicamente entre nós, da nossa casa, tranquilamente. Nós ainda temos aquele atavismo de precisarmos, sim, olhar uma foto, uma lápide, para lembrar de alguém muitas vezes. A necessidade do físico. Mas o que nos prende às pessoas que já se foram fisicamente não são mais os laços do corpo. O que me prende ao meu pai, o que me prende ao meu irmão, são os laços da alma. E esses laços não se desfazem assim. São laços, são elos extremamente fortes que nem o tempo vai desfazer. Conta-se que, no Evangelho, em Marcos e Mateus, está a seguinte passagem. Jesus se encontrava numa casa e onde Jesus andava tinha uma multidão. Imaginem Jesus, uma casa lotada, e Jesus, lá dentro, fica sabendo que os seus irmãos e a sua mãe estavam lá fora. E as pessoas avisaram Jesus: Mestre, os teus irmãos e a tua mãe estão te esperando lá fora. E Jesus parou e falou: Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Eu digo, pois, que todo aquele que cumpre a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Lá no capítulo Moral Estranha, Jesus sabia que, na realidade, os irmãos tratavam ele como louco e queriam interditar Jesus. Estavam lá para interditar ele. E ele, sabendo disso, falou: todo aquele que cumpre a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã. Há, pois, então, duas espécies de família. As famílias que são ligadas pelos laços corporais e as famílias que são ligadas pelos laços da alma, pelos laços espirituais. As famílias que são ligadas pelos laços corporais somente, essas se desfazem de forma muito rápida. E existem famílias assim, que nós temos os laços de sangue. Nós temos os laços de sangue, mas não temos os laços da alma. E aí a gente para e vê, muitas vezes, brigas homéricas em muitas famílias em função das heranças. Sai, às vezes, até agressão física. Às vezes, nem o ente desencarnou e as pessoas estão pensando: a casa da praia é minha, a casa o sítio fica para ti e o carro a gente vende. Às vezes a pessoa nem desencarnou. Tem o sangue? Tem. Mas são laços corporais.
Agora, existem os laços da alma. Eu não estou passando de slide aqui, mas eu estava estudando hoje e me lembrei de uma história muito interessante. Agora, no Dia dos Pais, um caso que aconteceu em Santa Maria, no Hospital Universitário de Santa Maria. Uma família da região das Missões, da cidade de São Luís Gonzaga, teve uma filha que tem hidrocefalia. Então, a gente sabe que as pessoas que têm hidrocefalia têm que trocar as válvulas para diminuir a pressão intracraniana. E esse pai, um marceneiro, tinha uma van, um furgão, e a menina tinha que se deslocar, 11 anos de idade, desculpem. A menina tinha que se deslocar até Santa Maria para fazer o tratamento, que ia durar umas 3 semanas, entre a cirurgia até ter alta. O pai não teve dúvida. Pegou o furgão, não tinha dinheiro para ficar em hotel, adaptou, estacionou o furgão no estacionamento do hospital e ficou lá todo o tempo, ali junto. Olha os laços da alma aí. E foi bem na época do Dia dos Pais. Aí o que aconteceu no Dia dos Pais? A família, sabendo que estava essa situação aí, todo mundo pegou um ônibus e foi para onde? Para Santa Maria. Fizeram uma festa no estacionamento do HU de lá. Olha que coisa interessante, coisa bonita, né? Os laços da alma. Diante das dificuldades, muitas vezes esses laços se fortalecem. Foi todo mundo lá para Santa Maria fazer o almoço de Dia dos Pais, no furgão do marceneiro Amarildo de Jesus. Esse é o nome do pai. Laços que se estabelecem por afinidade. Mas nós não vivemos num mundo feliz ainda. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Isso tem uma repercussão muito grande na minha vida. Por quê? Porque muitas vezes as relações familiares, elas não são eivadas por afetos. Muitas vezes nós temos desafetos dentro dos nossos lares. Eu posso receber como filha ou filho alguém com o qual eu não tenho afinidade, tenho até desavença. E aí? Como é que funciona essa situação? Como é que a gente pode equacionar? Porque se eu tiver alguma desavença com o Fernando, que está aqui do meu lado, eu posso evitar o convívio com ele. Eu evito. Se eu tiver alguma desavença, posso fazer isso. Agora, se eu recebo como filho alguém com o qual eu não tenho muita afinidade, eu posso abandonar? Há quem abandone. Infelizmente. Mas essa não é uma atitude cristã. Será necessário a convivência. E aí nós temos uma série de virtudes que vão fazer com que essa convivência se transforme, às vezes, de uma coisa que tenha animosidade para uma situação mais estável. Joana de Ângeles nos fala que, eu fiz a analogia, né? Que nós podemos pensar a vida como se fosse um grande condomínio. No meu apartamento eu tenho a minha família. E na frente eu tenho os meus vizinhos. E eu tenho os blocos, eu tenho o conjunto todo de prédios. Só que, atualmente, a gente observa que, por incrível que pareça, nós estamos perdendo a habilidade de conviver em grupo. As pessoas estão cada vez mais isoladas. De forma que eu não conheço o vizinho que está na frente, porta a porta comigo.
O vizinho que divide a parede do apartamento, aqui estou eu, ali não conheço. A gente está perdendo essa capacidade, muitas vezes, de conviver em grupo. A gente está, muitas vezes, se isolando. Por diversos motivos. Acaba ocorrendo esse isolamento. Joana de Ângeles fala, toda vez que a gente se mudar, é de bom tom nós fazermos uma visita aos nossos vizinhos. Não para invadir a vida deles, mas para se apresentar. Olha, eu sou o Márcio, essa aqui é a Tanise, essa aqui é a Laura. Se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição aí. Mas às vezes eu tenho medo de me colocar à disposição, né? Vá que ele me peça dinheiro. Você colocou à disposição, né? Vai que me peça dinheiro. Aí eu já falo, peraí, eu sou professor parcelado. Aí ele vai me ajudar. Né? Aí ele vai ficar com medo de mim. Aí ele vai ficar com medo de mim. Daqui a pouco vai estar batendo aqui na minha porta. Então, nós temos isso, a gente fica muitas vezes com medo de estabelecer relação com as pessoas. Então, um computador hoje, que seria algo extremamente legal para a gente estabelecer esses contatos, o computador hoje nos isola. Então eu fico dentro da minha casa, mais especificamente dentro do meu quarto, no meu computador, achando que estou falando com o mundo inteiro, mas na verdade eu estou isolado. Ali. Quando eu peguei esse tempo, quem é da minha idade e mais velho, eu sou do tempo que a vizinha batia com uma xícara, né? Ah, vizinha, uma xícara de açúcar, me consegue uma xícara de farinha? Eu sou desse tempo ainda, nunca mais vi isso. Das pessoas baterem nas casas e pedir xícara de farinha. Olha, nem é de mau tom fazer isso, né? Mas era convivência social, fazia parte dessa convivência, mas hoje não. A gente tem medo de estabelecer essas relações. E, infelizmente, muitas vezes, quando nós estabelecemos essas relações, às vezes nós fazemos essas relações com pensamentos escusos. Vou me apresentar porque, de repente, eu posso ter uma vantagem em me apresentando ali para ele. Olha, né? Até que a vizinha é bonita, né? Então posso me apresentar para ela também. Pensamento escuso. Não vai com o intuito, né, de ajudar, muitas vezes, nessa relação. Então, no desenvolvimento da nossa família, nós temos que exercitar para que esses laços se tornem mais fortes. Vou contar para vocês uma passagem minha. A minha filha tem 3 anos de idade, então na hora de dormir, ou a mãe, ou eu, né, acompanha ela e fica no quarto para ela dormir, conta história, faz oração e tudo mais. Só que nesse dia ela não queria que eu ficasse, queria que fosse a mãe. Aí eu já fiquei, não quer que eu fique? Não, é que tem que ser a mamãe, porque aqui é o meu quarto. Aí eu parei, isso é antipsicológico, né? Parei e falei, por acaso foi tu que comprou o apartamento? Ela parou com 3 anos de idade e falou assim para mim, né? Mas eu sou da família. E realmente, ela é da família. E aquele quarto é dela. E aquele espaço é dela. Saber, muitas vezes, respeitar o espaço do outro. E não impor a nossa vontade. Sabe por quê? A gente não muda ninguém. Não muda. Nós não somos capazes de mudar ninguém. A pessoa, para mudar, tem que desejar mudar. É um impulso dela. Nós podemos dar o exemplo, a inspiração. Mas, em primeira instância, quem muda é a pessoa. Viu o que a gente faz? Legal isso. Vou me esforçar para mudar. Eu não tenho capacidade de mudar ninguém.
E tenho que aprender a conviver com os outros. Não sou eu quem vai decidir com quem a minha filha vai casar. É ela. Não sou eu quem vai decidir o que a minha esposa vai estudar. É ela que decide. Eu não tenho esse poder. Mas muitas vezes nessas relações, o meu orgulho vai falar o seguinte: Márcio, tu tá certo. Tu tá certo. Tu é o cara, tu que sabe, então as pessoas que vivem sob o teu teto têm que seguir aquilo que tu determinar. E aí surge o quê? O conflito. E aí surge as dificuldades de relacionamento. Nós nos projetamos para o mundo, a base, o edifício que mantém nós de pé e nos projeta para o mundo é aquela experiência que nós tivemos no cadinho do nosso lar, da nossa casa. É ali. É dali que eu me projeto para o vizinho, para o mundo, para os meus colegas de trabalho. E isso é construído dia a dia. Dia a dia. E eu tenho que ter a serenidade para admitir que eu não mudo ninguém. O que eu posso fazer é dar o exemplo. Não tenho essa capacidade. Eu sempre procuro histórias para me inspirar nas palestras. Eu estava lendo uma história muito interessante de um casal de estadunidenses que tem 34 filhos. 5 biológicos e 29 filhos adotados. Então, tem filho mexicano, búlgaro, russo, ganês, ucraniano. Eles moram nos Estados Unidos. Ela falou que já tinha os filhos dela. Uma vez estava na igreja e viu uma foto de uma criança que ela era cega, ela foi brutalmente agredida, tinha as pernas quebradas e tinha paralisia cerebral. Ela olhou aquilo e falou: vai ser nosso filho. Foram para o México, adotaram a criança. E aí, não pararam mais, viajando pelo mundo. Tem laços de sangue? Claro que não tem. Mas tem os laços da alma. E realmente, é uma verdadeira família que se instala ali. Tudo naquela casa é uma operação de guerra. Eles contam, né? Para almoçar, Deus o livre. Né? Como o casal tem condições financeiras boas, eles conseguem manter. Mas é uma operação de guerra. Para sair, todo mundo tem que ser de ônibus. Pô, imagina, né? Vamos sair todo mundo. Olha, são 34, nem micro-ônibus dá. Tem que ser ônibus grandão mesmo, né? Para ir todo mundo. E se vão pelo mundo afora aí, vivendo em família. Os laços da alma, mais uma vez, estabelecidos aí. Joana de Ângeles nos fala que uma vida plena tem que ter 3 coisas básicas. Uma vida plena tem que ter prazer. E aí eu, com a minha cabeça mundana, né, pensei, prazer, legal, prazer, né? Jogar videogame, dormir até tarde, que coisa boa, né? Só que o prazer não está ligado somente a isso. O prazer de se sentir feliz, fazendo as atividades do dia a dia. Uma vida feliz tem que ter uma coisa que a gente chama engajamento, entusiasmo pelo que nós fazemos. E uma vida feliz
tem que ter significado. Voltar para o seu próprio eu. Por que eu faço isso? Prazer, engajamento e significado. Eu vou terminar a palestra de hoje contando uma história que muitos de vocês já conhecem. Eu vou contar a história da Dona Aparecida Conceição, que morava em Uberaba, em Minas Gerais. A Dona Aparecida nasceu na década de 1910, no interior de São Paulo. Família muito pobre, ela foi criada por um tio, numa área rural, tinha uma horta. A Dona Aparecida se casou aos 19 anos de idade, teve filhos, e o marido sofreu um processo grave de saúde e ela teve que praticamente sustentar toda a sua família. A Dona Aparecida foi morar em Uberaba, terra do Chico Xavier, e ela se tornou enfermeira na Santa Casa de Uberaba. E a Dona Aparecida foi trabalhar na ala de isolamento na década de 40, nesse hospital. E por volta da década de 40 começaram a aparecer alguns pacientes com uma doença que eles não sabiam que doença era, que muitos chamavam de fogo selvagem. Hoje se chama de pênfigo foliáceo. O que era isso, a grosso modo? As carnes das pessoas começavam a apodrecer. Cheirava mal, a pessoa apodrecia em vida. E tinha 12 pacientes nesse hospital. E o diretor do hospital novo falou que, devido a cortes orçamentários, nada semelhante a hoje, né? Devido a cortes orçamentários, teria que desalojar aqueles 12 pacientes com fogo selvagem. A Dona Aparecida se revoltou. Pegou os 12 pacientes, eles não podiam sair pela porta da frente, porque onde eles caminhavam ficava uma poça de sangue. Pegou os 12 pacientes e levou eles para sua casa. Quando ela chegou em casa com aqueles 12 pacientes em carne viva, o marido e os filhos falaram: que é isso? Uma casa de 3 peças. Ou é eles, ou somos nós. A Dona Aparecida parou e falou: olha, vocês já estão crescidos e criados, eu vou ficar com os doentes. E ficou com os doentes. E levou para sua casa. Só que ela não tinha infraestrutura para ficar ali e começou a fazer uma campanha para ter onde colocar aquelas pessoas e foi conseguindo um asilo onde era um antigo necrotério para ficar 10 dias ali. Ela ficou 10 anos naquele local ali e o número de pacientes começou a crescer. Mais gente aparecendo ali com aquela doença e ela decidiu criar um hospital. O Hospital do Fogo Selvagem, lá da Caridade, hoje em Uberaba. E ela batia nas portas pedindo doações. As pessoas, quando eles pegavam na grade, as pessoas passavam com álcool, fugiam dela. A Dona Aparecida foi para São Paulo, no viaduto do chá, pedir dinheiro. Um vereador de Uberaba que passava lá, juntamente com um médico, viram aquilo, denunciaram, ela foi presa. Passou 8 dias na cadeia, em 64, acusada de falsa mendicância. Mas Chico ajudou muito, Chico Xavier ajudou muito, ela era amiga do Chico, e eles arrecadaram dinheiro e fundaram um hospital, que chegou a ter mais de 500 pacientes com essa doença. A parte boa é que a família voltou, tá? A família só falou aquilo ali, mas depois ajudou ela, o marido e os filhos. E ela dedicou a vida inteirinha a ajudar a essas pessoas. A Dona Cida foi capaz de fazer uma coisa que poucos de nós conseguimos fazer: ampliar os laços. Ter a certeza e a convicção de que o outro que está ali é meu irmão. Porque, em verdade, somos todos filhos do mesmo Pai. Todos somos criações de Deus.
E com isso em mente, para encerrar, deixar como reflexão para nós. O que eu posso fazer hoje para estreitar os laços com a minha esposa, com a minha filha, quando chegar em casa? O que eu tenho que fazer hoje para que os laços que me prendem à minha família sejam aqueles laços que ninguém vai conseguir romper? Fica o questionamento. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, desejando um excelente final de semana para vocês. Muito obrigado e boa noite.